Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Capacita e dessa vez muito diferente. Como eu disse, tinha surpresa e eu consegui fazer isso acontecer. Aqui comigo está o meu quarteto fantástico da análises clínicas. E é meu, ninguém vai tirar isso porque eu sonhei com isso, não é verdade? E aqui para bater esse papo comigo do Quarteto Fantástico, eu trouxe os quatro. Quem são? Milena Cabral, que é a guardiã invisível do imuno-hormônio, Patrick, a força da uranálise, Gustavo, o guardião da hematologia, e Rodolfo Fernandes, o cérebro da bioquímica. Permita-me já questionar a apresentação. Como que tem aqui os professores Patrick Menezes e a professora Milena? Você fala que eu sou guardião de quem? Da bioquímica. Pelo amor de Deus, não me cause esse constrangimento. Mas vai ser porque eu disse que o sonho era meu. Então, vocês vão ter que cumprir porque vocês me concederam esse tempo. Então, por favor, considerem. Por favor. Gente, eu sabia que ele ia arrumar problema. É do Quarteto Fantástico, ele é qual? Aquele, qual é? O cheinho, assim, ó, que quer brigar com todo mundo, o nervoso. Tá. É ele. Então, a coisa. Para começar, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês e cada um vai ter que responder um pouco. Como vocês se sentem fazendo parte do Quarteto Fantástico das análises clínicas? Bom, eu acho ótimo, né? Eu fico feliz, até porque hoje professores aqui da área acadêmica trazendo ciência e a gente sendo parado no congresso, as pessoas querendo tirar foto, falar com a gente, eu acho que é um orgulho. Eu tenho muito orgulho, ainda mais ser mulher, negra, nordestina e estar aqui no meio de vários homens palestrando, eu me sinto honrada e orgulhosa. Gustavo? Para mim uma satisfação muito grande. Isso, como a Milena disse, a gente separado para tirar foto, as pessoas reconhecendo o trabalho que a gente faz, isso significa que a gente está no caminho certo. Nós somos formadores de alunos, somos formadores de mentes que estão acreditando e confiando em nós. Então, fazer parte do Quarteto Fantástico, cara, isso é muito legal. Tirando a Milena, eu vejo aqui os esquizócitos da hematologia, né? Eu vou falar isso da Milena por uma questão de cavalheirismo, mas esses aqui são meus amigos há muitos anos, eu posso falar. Então, eu me sinto muito honrado em fazer parte desse grupo, ter sido convidado para esse podcast com a professora Milena, professor Rodolfo, professor Patrick e a Joyce. Para mim, realmente, isso é fruto do reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo. Significa que a gente está indo no caminho certo. Patrick? Olá, realmente agradeço muito participar desse quarteto e dizer que nós representamos todos aqueles que militam na área da medicina laboratorial. Então, somos nós aqui nesse momento, mas existe uma multidão de pessoas que atuam na área de laboratório e estão aí a cada dia tentando melhorar o diagnóstico laboratorial no nosso país. Estou muito feliz aqui de ter sido lembrado e convidado a participar desse bate-papo. Eu fui aluno do professor Gustavo muitos anos atrás, mas... Tá te chamando de velho. De graça. De Posso graça. falar o ano para Nem pagar nada. Para não revelar a idade. 1900 e Cristo Redentor a criança. Fui aluno também do professor Patrick, meu grande mentor na área acadêmica. Professora Milena, máxima admiração por ela. Joyce também, por isso que até brinquei, titular, detentor de algum conhecimento dentro de bioquímica clínica com essa mesa aqui, com essa bancada. Causa até um constrangimento, mas feliz pelo convite. Eu, professor Patrick, professor Gustavo, professor Milena também. De baixo, assim, eu estudei colégio estadual, fiz faculdade particular e está aqui no congresso, onde os grandes profissionais da nossa área estão reunidos. A gente foi convidado aqui por empresas multinacionais a estar palestrando aqui no evento. É um sentimento compartilhado aqui por todos, de orgulho, né, da trajetória. E mais do que isso, que a gente possa inspirar todos que estão nos ouvindo que a melhor história é a sua. Verdade. A nossa pode servir como referência, como até inspiração. Mas a melhor história é a sua, a melhor vida a ser vivida é a sua, mas que você possa ter boas referências e de alguma forma entender que a gente também começou bem de baixo e a gente também ainda está na nossa luta para compartilhar aqui informações e divulgar nosso trabalho. Então, obrigado até por esse encontro aqui, que é maravilhoso. Nada, eu que agradeço, porque eu do Quarteto Fantástico, porque são 4 setores muito importantes dentro do laboratório e vocês, para mim, representam isso. Vocês sabem disso, vocês já estiveram na bancada do Pod Capacita dentro de um estúdio e não poderia ser diferente, né? Eu tenho muito orgulho da amizade que nós temos, do carinho e pelo que vocês sempre me proporcionam. Então isso para mim é muito importante. A próxima pergunta que eu quero que também cada um responda é o seguinte: se o laboratório fosse um time de super-heróis, qual seria o papel de cada setor?
Nossa, que pergunta complexa e abstrata. Ela jogou para mim papel de cada super-herói, vamos dizer assim, de cada setor. Eu sou, na verdade, assim, né? A gente tava brincando, o Rodolfo, da bioquímica e imuno-hormônio. Eu sou bem uma defensora da bioquímica e do imuno-hormônio. Mas, na verdade, todas as áreas se complementam, Joyce. Eu acho que eu tenho batido muito até na tecla da correlação clínica, porque cada vez mais o que vai melhorar o diagnóstico laboratorial do Brasil e do mundo é a gente ter a capacidade de correlacionar o achado da uranálise com a bioquímica, com a imuno, com a hemato, toxicologia e tantas outras coisas até que a gente não sabe. Eu entendo pouco também de super-herói, gente. Eu sou menina que brinquei de Barbie, não sei direito. Mas brinquei de boneca, assim, então não sei muito. Mas eu acho que todas as áreas têm um papel importante e que são vitais, essenciais e necessários. E cada vez mais a gente precisa agregar as áreas, correlacionar clinicamente, porque o indivíduo ele não é um pedaço, ele é um corpo inteiro, né? Um organismo complexo, o ser humano. Então não dá pra gente falar cada pedacinho. Então me livrei dessa. Concordando com a fala da Milena, análises clínicas não é um setor de laboratório. E a gente, às vezes, vê colega falando, não, eu só faço bioquímica, eu só faço hematologia, eu só faço uroanálise, eu só faço coleta, eu só faço parasitologia. E não é um pensamento correto, porque análises clínicas é multidisciplinar. Então, eu diria que o laboratório poderia ser os super amigos, que a gente depende um do outro, a gente precisa ter esse conhecimento e a gente precisa ligar lá para a bioquímica para ver o que deu o hepatograma do paciente, que a gente está suspeitando de uma anemia hemolítica, e a gente tem uma eosinofilia, a gente tem que ver lá na parasito se tem um parasitológico lá. Então, os setores estão integrados de uma maneira que eles se dependem um do outro e se completam. Então, acho que o laboratório seria uma grande sala de justiça onde se encontram os super amigos. Na verdade, o laboratório concentrando todos os super-heróis, independente de qual tipo dele, acontece todos os dias. Desde o profissional que está no atendimento, na recepção, até aquele que faz a coleta de sangue, aquele que libera o resultado, aquele que assina o laudo, até esse laudo chegar ao médico. Então, todos nós somos super-heróis a cada dia e a gente acaba replicando aquilo que os super-heróis fazem na ficção. Só que na realidade, salvando vidas, ajudando pessoas e liberando exames cada vez mais com qualidade, capacitação e conhecimento, já que a nossa área é plural. Então, cada dia tem conhecimentos novos, metodologias novas e a cada dia a gente aprende um pouco mais para trabalhar na nossa área. Eu acho que é isso. Super-heróis estão envolvidos em qualquer serviço laboratório nesse momento, do mais local ermo até as grandes cidades. E chamo também a atenção para os amantes da hematologia, por exemplo, que para a gente fechar um diagnóstico de mieloma múltiplo, que é uma doença hematológica, a gente precisa de marcadores bioquímicos. Para a gente fechar o diagnóstico de uma anemia ferropriva, a gente começa lá pelo hemograma e fecha aqui na bioquímica com marcador de metabolismo do ferro. E os exemplos vão ao infinito. Aquele colesterol que está um pouco elevado, talvez seja um declínio hormonal evidenciado na andropausa ou na menopausa, aquela reposição de testosterona que pode levar ao hematócrito. A professora Milena poderia complementar aqui com dezenas de outros exemplos com relação à bioquímica, hemato, hormônios. Então, sempre dá o exemplo aqui da hematologia, que é uma das áreas principais do laboratório. Se você é o detentor máximo da citologia hematológica, parabéns, passe a estudar marcadores bioquímicos. Quando você esgotar os marcadores bioquímicos, passe a estudar hormônios, porque a gente tem vários hormônios que, inclusive, causam alteração na hematopoese. O cortisol, por exemplo, acima de Cushing, o quadro de abertura é com uma polistemia, uma poliglobulia. Então, passando a parte dos hormônios, vai estudar um pouco de farmacologia e um pouco de parte clínica e não fique só na primeira etapa, que seria a citologia. A gente vê muito isso. Às vezes a pessoa se ambienta um pouco com a citologia e se acha já um hematologista. E já passa essa bola para o Gustavo para ele complementar a relação, essas correlações de hemato com os outros setores do laboratório e também a parte clínica do paciente. Perfeito. Hoje a gente trabalha muito com isso, né? Hoje a gente não faz só um hemograma do paciente. Eu já ouvi muito isso. Mas é só um hemograma. Não, não é só um hemograma. O hemograma ele precisa estar associado àquela informação, à indicação clínica desse paciente, à história clínica desse paciente, a outros exames complementares de outros setores, que às vezes o hemograma sozinho você não consegue fazer muita coisa, então você precisa ter conhecimento, como o professor Rodolfo disse, de outros setores do laboratório, em condições clínicas e até condições subclínicas, que ainda vão mascarar ainda mais o diagnóstico. Então hoje é indispensável, eu costumo dizer que um bom profissional ele precisa estar antenado em todas as áreas do laboratório, como o professor Patrick disse, desde a entrada da solicitação no laboratório até a assinatura do laudo que vai ser entregue ao médico assistente.
Isso aí. E, mais uma vez, para poder provar que todos se ligam, né? Que não é um setor a cada sozinho, todo mundo tá coligado, e é o que vocês falaram, não é só um setor, né? Todo mundo tem que saber de um pouco de tudo, né? E aí, uma brincadeira. E se o meu setor fosse, tivesse um superpoder, qual seria no imunormônio? Combater pensando em imunormônio, pensando em anticorpo, combater todas as patologias do mundo, as epidemias e tudo. É isso, combater todas as doenças, ué. Sim, hematologia. Se eu tivesse um superpoder, ele seria combater o panótico. Seria combater. Se eu tivesse esse poder de me... Cara, estão usando panótico lá no Macapá. Eu vou pra lá e pum, acabou. Aí quando o cara olhar, procurar o corante, ia se explodir, ele não vai procurar. Se eu pudesse ter um superpoder, seria combater o panótico. Gente, não se faz hematologia de qualidade sem corante de qualidade. Eu não vou nem entrar no mérito da microscopia, tá? Um microscópio de qualidade, uma distensão sanguínea de qualidade, mas sem corante de qualidade é impossível se fazer uma hematologia de qualidade, já que a hematologia, os meus colegas podem concordar, a hematologia são detalhes de afinidade tintorial. Então são detalhes de coloração, são pequenos retículos que se coram assim, ou desse ou daquele jeito. Se você não tem corante de qualidade, você não tem como fazer uma hematologia de qualidade. Então, meu superpoder seria exterminar o panótico, seria o meu grande inimigo. Por análise? Bem, por análise, se o meu setor tivesse um superpoder, na verdade já tem um superpoder, que é o superpoder da vidência, da prospecção, de adivinhar o futuro. Porque os exames laboratoriais fazem isso. Quando a gente pega lá uma fita de urina e avalia a análise microscópica e fala, realmente é diabetes, tá? Porque deu glicosúria e cetonúria, e deu levedura no microscópio. Realmente é hepatopatia, porque deu urobilinogênio e bilirrubina. Então, o superpoder já existe. E esse superpoder se estende a qualquer um dos setores, que é a visão de futuro. E é essa visão de futuro que a gente consegue completar aquilo que o médico chamou de hipótese diagnóstica, aquilo que ele achou que era. Então, nós temos esse poder, que é desvendar aquilo que o paciente está lá na emergência, por exemplo, sofrendo com dor, né, sendo medicado e aguardando um resultado de um hemograma, de um EAS, de uma bioquímica, para elucidar, por exemplo, uma coledocolitíase, uma hepatopatia e daí por diante. Então, esse é o superpoder do laboratório. Eu acho que nós somos super-heróis por isso. Bioquímica? Em relação à bioquímica, a professora Milena, o professor Patrick e o Gustavo também vão concordar que se a gente pudesse abolir da mente das pessoas que intervalos de referência são valores de normalidade, com certeza a gente iria proporcionar muito mais saúde à nossa população e evitaria com certeza muitos casos de doença renal crônica, onde o paciente vai ser encaminhado à diálise, hemodiálise. A gente diminuiria com certeza os casos de câncer e consequentemente quimioterapia, e iria diminuir os casos de doenças hepáticas graves, como cirrose hepática, de diversas condições clínicas que muitas vezes são negligenciadas ou não são diagnosticadas em estágios iniciais, porque justamente os profissionais da área de saúde interpretaram, avaliaram os exames laboratoriais com valores de normalidade. A gente precisa individualizar isso, a gente precisa trazer ciência para mostrar quais são os valores desejáveis e, de forma individualizada, a gente acender aquela luz de alerta, olha, eu preciso investigar. Por exemplo, a gente sabe, e tem discussão internacional falando sobre isso, sobre níveis ótimos de ferritina, e há uma discussão internacional sobre pelo menos 50 de ferritina como valor desejável. E isso há uma oposição, porque isso aumentaria os custos de saúde naqueles pacientes, por exemplo, que se tivessem menos do que 50 de ferritina, seriam necessários ali exames complementares para a gente investigar a causa. Ora, a gente aumentaria o custo, mas a gente aumentaria essa capacidade de rastrear essas condições de estágio iniciais. E aí, trazendo isso no contexto bioquímico hemato, a deficiência de ferro não anêmica ela é 2 vezes mais prevalente do que a anemia ferropriva. Se eu esperar uma anemia microcítica hipocrômica para eu suspeitar que o paciente tem uma anemia ou uma deficiência de ferro, vou estar pegando ali praticamente o último estágio daquela condição clínica. E sabe o que pode ser essa deficiência de ferro? Como aconteceu recentemente com a minha mãe, uma hemoglobina de 12,2, onde a referência diz que o ideal é 12, no mínimo. Minha mãe com 12,2, eu liguei o sinal de alerta e falei, mãe, vai investigar. E aí, posteriormente, caiu para 11,9. Ao passar para um médico, o médico disse que provavelmente aquilo era por conta da dieta dela, inadequada, tá causando deficiência de ferro e anemia. E, posteriormente, foram realizados exames e, de fato, era um câncer intestinal, que foi submetido a uma cirurgia de forma precoce. Graças a Deus, minha mãe sobreviveu. A quimioterapia complicou um pouquinho, a quimioterapia realmente muito ruim ao paciente, né, mas é necessário. Mas graças a Deus minha mãe sobreviveu, mas o que chamou a atenção foi justamente o trabalho que a gente desenvolve sobre interpretação de exames, de suspeitar que uma hemoglobina de 12,2 não estava normal. Mesma referência dizendo que 12 era o ideal. Então, mais uma vez, a bioquímica, a hematologia, elas se complementam, são áreas que se complementam. E então a gente precisa ter esse superpoder de olhar os resultados e tentar buscar,
que é o desejável para o meu paciente? Porque senão a gente vai acabar generalizando e vai estar errando. Eu costumo dizer que a interpretação de exame de laboratoriais é um campo minado muito convidativo a erros potencialmente fatais. Tudo que é fácil de fazer é fácil de errar. Então avaliar resultados ali pela referência é muito fácil de fazer, muito fácil de errar. Verdade. Gustavo lembrou de mais um superpoder. Lembrei, esse cara fala muito sério, ele é muito bom, né? Quando eu crescer eu quero ser assim, igual a ele. Eu lembrei de um superpoder aqui que eu não poderia esquecer de maneira nenhuma. Posso escolher outro superpoder? Posso ter outro? Tem direito a 2? Um é da Marvel, um é da DC, não tem isso? A hematologia eu queria um superpoder, esse também eu queria muito. Exterminar todas as pessoas que falam quando você não vê bastão, coloca um pro hemograma não ficar feio. Verdade. Eu queria exterminar muito essas pessoas, muito. Não coloca um bastão, senão o hemograma fica feio se botar 0. Aí quando ele falasse isso, sabe? Explodiu. Virava aquela fumacinha. Eu queria superpoder. Gente, o hemograma não tem que estar feio, o hemograma tem que estar correto. Não existe hemograma feio nem hemograma bonito. Não, a gente não coloca células que não viu. A gente não inventa. Aquelas leucopenias que você não consegue contar 100 células, conta 50 e multiplica por 2. Isso é chute. Essas pessoas vão queimar lá no foguinho do capiroto. Tenho certeza disso. Certeza. Então o meu superpoder seria esse. Exterminar essas pessoas que chutam esses resultados. Para o hemograma ficar mais bonitinho. Lembre-se que o hemograma tem que estar correto e não bonito. Do capiloto foi bom. Deixa eu acrescentar mais um detalhe aqui. Aquele 0% de eosinófilo que a gente encontra lá no hemograma, ele muitas das vezes tem um valor preditivo para infecções de fase aguda ali, muito maior do que o próprio desvio à esquerda. Então, quando você encontrar 0% de eosinófilo, você libera 0%. Não faz aquele ajuste manual de 2% para estar dentro da referência, porque você é mais cara. Ah, mas o médico nem sabe isso. Calma, não é por aí. Você faz o seu papel, libera 0%. Ok? E acrescento ainda, tudo que é fácil de fazer, é fácil de errar, e se a gente não estudar, vai errar sem saber que está errando e sempre. O desvio à esquerda, que comumente a gente associa a um processo inflamatório, infecções bacterianas, também pode ser encontrado em infecções virais. Só lembrar de um detalhe. Na parede dos vasos sanguíneos, a gente tem aquilo que a gente chama de pool marginal, uma reserva de neutrófilos na parede dos vasos sanguíneos. E lá a gente também tem bastonete. Qualquer estímulo adrenérgico, qualquer aumento de cortisol por conta de uma infecção viral, por exemplo, como na dengue, você pode ter desvio à esquerda também. Então ela não é, esse achado não é exclusivo somente de uma infecção bacteriana, mas também pode ser encontrado uma infecção viral e muitas das vezes pode ser encontrado até um paciente que não tem nada. O paciente só fez uma atividade física antes de coletar a amostra, aí entra no erro pré-analítico. Agora... A pergunta nem era essa. Vamos falar de bioquímica? Então, eu te falei que o Coisa ia brigar, o Coisa do Quarteto Fantástico ia brigar. Mas ele vai aceitar nossa brincadeira porque ele ama a gente, né? Ele já falou pra mim que o meu TCC foi péssimo. Ih, eu tava na banca dela. Tá, mas tudo bem. Tá, vamos lá. Vamos passar pro próximo. Tem que ser rápido agora. Uma música que vem na cabeça de vocês, tá? Se fosse uma música tema, qual combinaria com o seu setor? Ai, gente, meu Deus, peraí. Bel Marques, Circuito Barrondina, um tumulto. Caramba, poxa. Ai, essas perguntas são imagináveis. Subjetivas, Caramba, uma pergunta. música que representasse o setor do imunormônio? Ai, gente. Agora eu nem consegui nem pensar. Pensei agora, ele falou aí de AP10 e pensei, extravasa, mas mas aí não é imunormônio, mas tudo bem. Hemato, células imunes, saíram, enfim. Monócitos, foi. Extravasa. Gustavo. Cara, vou passar enquanto eu penso aqui. Na uroanálise é fácil, porque qualquer música que tenha chuva, tem urina. Não, a gente prefere aquele plantão que tá tocando aquele jazz, um ambiente calmo, mas nem sempre é assim, às vezes tem aquele rock and roll, aquele plantão agitado, fazendo referência aqui à Bahia, parece o Circuito Barrondina, Bel Marques descendo lá com o chiclete com banana, aquela agitação. Então, a gente prefere a calmaria, um jazz, um MPB, mas às vezes tá rock and roll, tá punk mesmo, também faz parte. Pensou? Não, hematologia. Eu trabalho com hematologia há muitos anos, sempre fui apaixonado por hemato e estudava e não tinha uma oportunidade de trabalhar com hematologia, seja no privado ou no concurso público. E aí quando eu consegui, eu cantei aquela música. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Boa. Vamos lá. Rápido também. Pensou e respondeu. Paciente com fadiga intensa, quem entra primeiro? Como assim, quem entra primeiro? Paciente com fadiga intensa. E do Área. setor? Hematologia. Hematologia. A gente pensa hemograma. Hemograma para investigação de cara, a princípio, uma anemia. Fadiga intensa. Exatamente. E, gente, o hemograma. E não até anemia, né? Pensei aqui agora em mim, gente, que eu tô bem assim, convalescente ainda pós-viral. Fazer um hemograma. A gente também não era Hemograma. Gente, Desculpa aqui, tá? Eu o interrompi. hemograma é o exame mais solicitado na prática clínica no mundo. Então a gente tudo pensa em hemograma. Hemograma cura tudo. Espinhela caída, sofrência, mal de amor. Vai pro hemograma. E se o cara foi um médico e ele saiu de lá sem um hemograma, o médico não é bom. Porque ele sai e reclama com o vizinho. Como é que foi a consulta?
Não gostei não pediu nenhum hemograma. É assim que funciona. Então, fadiga intensa, hemograma. Sofrência, hemograma. Topada, hemograma. Tudo é hemograma. Falar em hemograma cura tudo, aqui nos trens do Rio de Janeiro tem um sabonete chamado sabonete da raspa do Joá. E aí há pouco tempo peguei um trem e tal, muito engarrafamento aqui no Rio, fui pegar um trem, o cara passou lá, sabonete da raspa do Joá. Cura anemia, leucemia, linfoma, mieloma, anemia ferropriva, megaloblástica. É quase Jesus esse hemograma. Fica dessa parte, o cara passa no trem falando isso. Cura anemia, leucemia, cura câncer de próstata. É só tomar banho e ficar 3 dias com sabonete. Já que cura isso tudo é de comer ou de passar? Viva a Supervia do Rio de Janeiro. Supervia do Rio de Janeiro. Tá, vamos lá. Calma aí. O Patrick me respondeu. Respondeu? Respondeu essa? É o seu objetivo. Cara, ele é demais. Ó, suspeita de infertilidade, quem responde? Suspeita de infertilidade. Pô, aí o Espermograma, Mamãe vai responder isso aí. Pode ser, eu pensei no espermograma logo de cara, já botei a culpa logo no homem, né? Nem pensei em mim. Mas tudo bem, é o meu momento. Masculino ou feminino? Vamos no... Não importa, eu joguei a culpa logo pra vocês, nem pensei Olha, aqui. Eu fiz pós em reprodução humana assistida. A gente estudava muito isso. As causas de infertilidade, tanto masculina quanto feminina, são imensas, até tabagismo. Verdade. Até o tabagismo. Então, assim, suspeita de infertilidade. Começa no espermograma. Eu já falei espermograma, tá, gente? É mesmo sendo imuno-hormônio, mas aí, bom, isso entra aí. todos os hormônios aí. Isso aí. Espermograma, e a gente vai para hormônio, para imunologia, tem causas imunológicas, e aí a gente começa a tentativa e erro. Começa a fazer diagnóstico de exclusão para achar o real motivo de infertilidade, sabendo que 3% das causas de infertilidade, tanto masculina quanto feminina, são consideradas ESCA, infertilidade sem causa definida. Ou seja, a medicina laboratorial e a medicina clínica não consegue ainda, pode ser que amanhã com os estudos avançando, consiga se descobrir, mas tem causas ainda que não são conhecidas pela medicina, nem laboratorial e nem clínica. Tem até um hormônio chamado anticorpo antimileriano, que é importante para avaliar a reserva ovariana. E aí permita-me só puxar um gancho aqui, o papel da medicina laboratorial para o planejamento gestacional, que a gente fala sobre exames para diagnóstico, para monitoramento, mas a gente tem para planejamento, ou seja, antes da concepção, antes da existência da vida humana, a gente pode solicitar exames para esse planejamento. E a gente tem muitas falhas também em relação a isso. Uma das mais clássicas, só faz cumbis indireto em gestante que for RH negativo. Na verdade, aquela doença hemolítica do recém-nato, ela ocorre por qualquer incompatibilidade dos cerca de 400 antígenos de membrana. Além do A, do B e do RH, tem os outros 397. Eletroforese de hemoglobina tem que ser solicitada para esse planejamento gestacional. Por quê? Só no estado da Bahia, a gente tem 1 a cada 17 recém-nascidos com traço falciforme. Então veja, peraí, para um planejamento gestacional, eu preciso pedir eletroforese de hemoglobina, aí vou devolver a bola para o meu especialista em fertilidade. Professor Gustavo, Caixinha pergunta, a digníssima tem traço falciforme, traço falcêmico, arrumou o digníssimo que também tem traço falciforme. Termina o relacionamento, arruma outro, porque já está de saco cheio. O que pode ser feito? Opção 1 ou opção 2? Não é cultura dos países de terceiro mundo fazer o exame de pré-nupciais, que é esse antes da concepção, antes, quando está se planejando. Não é cultura dos países de terceiro mundo. Primeiro mundo faz. Então, quando a menina conhece o seu digníssimo, ela pede currículo, e nesse currículo tem que ter eletroforese de hemoglobina, para ver se há compatibilidade laboratorial, também as sorologias, todas as... É isso. Então... Peraí. Tá difícil arrumar a outra metade da laranja. Você ainda quer que não tenha o traço falciforme? Pois é. Vem com traço falciforme mesmo. Não é nem a opção 1 e nem a opção 2. Tem a opção 3? Tem a opção 3. Porque quando você tem um casal, que os dois são portadores do gene S, que são heterozigotos, 25% de chance de ter um filho comprometido homozigoto SS. Qual é a solução para isso? Terminar e arranjar outro? Não. Vocês podem recorrer às clínicas de reprodução assistida, que aí são feitos exames de PGD, de diagnóstico genético pré-implantacional, ou de CGH, que agora eles fazem a comparação por hibridização genômica, onde há um mapeamento genético do embrião e eles conseguem selecionar os embriões que são livres da doença. E aí, nesse caso, se pode fazer a pesquisa embrionária para implantar na mulher apenas os embriões viáveis livres da doença. É um procedimento ainda muito caro no nosso país. Existe um hospital em São Paulo que faz esse procedimento gratuitamente pelo SUS, que é o Pérola Byton. Eles fazem gratuitamente esses procedimentos lá. Mas a maneira ou você termina e arranja outro com desmoglobina. Não libera, isso. Recorre à reprodução assistida. Você tem como fazer os exames para fazer o diagnóstico no embrião,
para implantar apenas embriões viáveis. E um tema que está bem alto também, a professora Milena Cabral também acompanha essa discussão, é sobre as mutações, né, que a gente encontra lá na enzima chave do ácido fólico, que é metileno tetrahidrofolato redutase. Se quiser complementar, a gente tem essas pesquisas à disposição da mulher que pretende engravidar, porque polimorfismos como A1298C, C677T, por exemplo, aumenta o risco de malformação fetal, pré-eclâmpsia, o risco de desenvolver um bebezinho lá com transtorno do espectro autista, com esquizofrenia, bipolaridade. Então, a medicina preventiva e esse planejamento gestacional, a gente conta aí com vários marcadores moleculares também para esse curso normal da gestação. E para pular essa mutação, simples suplementação de metilfolato e também metilcobalamina. Então, o que a gente falou de correlações clínicas, a gente também depende de outras áreas da medicina. E o que hoje está mais em alta é a nutrição. Hoje é muito difícil a gente fazer medicina sem uma boa equipe de nutrição clínica. Se a professora Milena quiser complementar. Puxar, na verdade, para um gancho, pensando que você falou desses testes genéticos, mas pensando no SUS também, pensando na atenção básica. Eu trabalho no SUS, então assim, a gente pelo menos com a parte nutricional e de vitaminas e sais minerais, você também consegue fazer uma análise para avaliar essa população e depois daí investigar, porque você não consegue fazer também pelo SUS ali de forma rápida um screen desse aí genético, né, para já identificar uma mutação como essa. Mas a gente tem outros painéis mais básicos, né, e que dentro ali do contexto da saúde pública a gente pode também conseguir fazer de uma certa forma esse planejamento com esse melhor cuidado. Só fazendo esse adendo, né, porque a gente fala de exames tão complexos, mas que nem chega a alcançar a atenção básica, né. Então, quis fazer esse alerta. Quer complementar? Sim. Bem, com o exame de urina, a gente não tem como avaliar diretamente a infertilidade, mas a gente tem uma recomendação da SBAC do ano passado, como liberar espermatozoides no exame de urina, e isso é importante porque algumas alterações são alterações gonadais, em crianças, pré-adolescentes, etc. E até a forma de liberar espermatozoides na urina em pacientes acima de 60 anos de idade, que é um quadro de espermatorreia, que pode indicar disfunção andrológica, alteração prostática e até mesmo quadros de disfunções sexuais e de infertilidade. Então, assim, a uranálise fica muito solta, mas acaba complementando, como os colegas falaram, na rotina de alguma forma. Pra gente encerrar, porque vocês têm programação agora, tá? Uma coisa rápida. Se vocês montassem o super laboratório dos sonhos, qual seria o tema do seu time? Ai, gente, eu sou a pior pessoa para isso. O tema do meu time, para ser algo criativo, caramba, vou pensar alguma coisa ligada à minha baianidade. Eu que sou baiana, assim, com muito orgulho. Laboratório do Axé. É isso. Gustavo? Bom, como a gente está falando aqui dos super amigos, o tema do laboratório seria pro alto e avante. Rodrigo? Bem, o tema do laboratório seria pré-analítico e foco, ao infinito e além. E o meu, baseado no que a gente começou, seria juntos venceremos. Gostei! Gente, pode falar. Posso fazer uma pergunta? Para todos aqui, tá? Eu já vi isso em outros podcasts, então, como o Jota faz, professora Milena, professor Gustavo, Joyce, professor Patrick. Se vocês tivessem que deixar uma mensagem, e essa mensagem fosse chegar a todos os estudantes e profissionais da área de saúde, seja laboratorial ou não, tá? Qual seria essa mensagem? Eu sempre termino minhas aulas agora, e até dentro da presencial, assim, sempre eu gostei de levar muito isso. Eu tenho até formação em neuropsicologia, eu acho que está faltando, inclusive, isso dentro da academia, para a gente também mudar um pouco da mentalidade da galera que está saindo das faculdades. Mas tem uma frase de Charlie Chaplin que eu falo e que eu usei na minha vida e uso até hoje e acredito muito nela, que a persistência é o caminho do êxito. Ontem me perguntaram na caixinha no Instagram, Mila, você imaginou você estar onde você chegou? E claro, eu já sou tão honrada por hoje, por estar aqui e as pessoas encontrarem em mim uma forma de se inspirarem com o meu trabalho, sendo farmacêutica bioquímica. E pensando quando eu comecei, menina, com todas as dificuldades, minha mãe me criou sozinha para fazer uma faculdade. Eu larguei uma faculdade em outra cidade e consegui chegar hoje, e eu ainda tenho tanta coisa que eu quero alcançar, é persistir e caminhando. Então, assim, eu fui persistindo. E eu acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa exitosa, mas claro que eu tenho certeza que ainda vão ter outras coisas maravilhosas para serem alcançadas, mas que a persistência é de fato o caminho do êxito. Charlie Chaplin tinha toda a razão. Eu termino minhas aulas, as minhas apresentações, sempre com o mesmo slide, com uma mensagem. Uma frase que eu não conheço o autor, mas fala sobre a nossa trajetória, sobre o que a gente faz hoje, todos os dias. Não é o quanto você ganha de salário, não é a sobrecarga de trabalho que você tem, não é o teu chefe que pega no seu pé. A frase que eu sempre coloco é: não é o quanto fazemos, e sim o quanto de amor colocamos naquilo que fazemos.
Então não é sobre salário, não é sobre estresse, não é sobre rotina, não é sobre pagamento, distância, não tem nada a ver com isso. É sobre aquilo que você sai de casa para fazer. O quanto de amor você coloca naquela profissão que você escolheu e que você se dedica independente de qualquer coisa. É muito gratificante você acompanhar o paciente, que a gente que trabalha em hospital, que conhece o paciente pelo nome, muitas vezes, que o exame da pessoa entra todo dia, e quando você vai colher o sangue daquele paciente diariamente, você acompanha a melhora dele, e ele já sente falta de você, e ele fala que quando você aparece para colher o sangue dele, então você se sente parte da vida daquele paciente, e quando você vê ele receber alta, é uma alegria, uma satisfação muito grande saber que você fez parte disso, de alguma forma, com humanização, e isso independe de salário, independe de qualquer outra coisa. Como vocês já devem ter passado por isso, quando você vai colher o sangue do paciente, que você já conversava com ele, e quando você entra na enfermaria, o leito está vazio, e aí o coração chega a dar uma palpitação, o que será que houve? Aí você pergunta, não, ele saiu para fazer exame fora, aí você pergunta, peraí, por que eu estou preocupado? Não é nenhum parente meu, eu estou preocupado, eu estava aqui aflito. Então é sobre isso, é sobre o amor na profissão que nós escolhemos. Então, que essa mensagem pudesse chegar a estudantes daqui a 50 anos, faça com amor, que vale a pena. O que eu tenho para falar é persistir, sempre, e não desistir. Por quê? Eu estou vivendo algo hoje que eu nunca imaginei na vida viver. E aí tive, claro, pessoas para me apoiarem, né? Como eu falei, Rodolfo foi minha banca. Eu nunca pensei em fazer uma faculdade na vida. A Milena sabe disso. Ficou ali muito no meu pé, falando muito para me estudar, o que eu tinha que fazer. E ela sempre esteve ali para me dar o apoio. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, que eu fui continuar a minha faculdade, me encontrei na banca com Rodolfo Fernandes, e ele esteve ali, né, mesmo a gente sem se conhecer. Eu falei que ele não reclamou, né, mas eu entendo da reclamação dele porque foi algo que não era meu, né, e ele sempre foi muito sincero em falar isso pra mim, e eu sou grata por isso, né. Encontrei Gustavo, encontrei Patrick, pessoas que eu jamais imaginei também de ter no ciclo da minha amizade. Uma vez eu ouvi falar que o jogador, ele não deixa de jogar bem pelo salário que ele ganha, né, porque antes dele ganhar bem, ele não ganhava bem, mas ele queria fazer gol. E a gente precisa também trabalhar e correr atrás pra gente fazer o gol. E hoje eu acredito que eu estou correndo atrás disso e estou conseguindo, graças a Deus. E por ter amizades como vocês, pessoas que me apoiam, não é só o Pod Capacita, não é só a capacitação laboratorial, mas hoje também com laboratório, algo que eu nunca imaginei na vida. Quando eu decidi sair de um emprego onde eu estava, né, não ganhava mal, tinha meus afazeres ali, e aí eu vieram me perguntar, vai viver de quê? E eu ergui minha cabeça e corri atrás para poder ter o melhor, algo que eu não tinha antes e hoje eu tenho. Então a minha mensagem é, não desista nunca, estudem, porque sem estudo a gente não vai conseguir nada. Se a gente parar e achar tudo muito difícil, a gente vai continuar estacionada e eu nunca estaria aqui. Então essa é a minha mensagem. Bem, na presença dessa equipe de profissionais ilustres, eu tenho duas mensagens finais. A primeira não é minha, é do Colégio Americano de Patologistas, que diz o seguinte: não é apenas uma amostra, é um paciente. E a outra, é o que eu sempre falo, que tudo começa no paciente e tudo termina no paciente. Essa é de Patrick Menezes mesmo. Obrigado. E antes de deixar minha frase, acabei tendo uma reflexão aqui importante. Hoje acordei bem cedo, antes do sol nascer. Olhei para o céu e não vi nenhuma estrela. Passei o dia me perguntando, onde estarão essas estrelas? Quando cheguei no congresso, vi que elas estavam todas elas reunidas aqui. Muito obrigado. E a mensagem que eu sempre deixo é o seguinte, existe uma diferença muito grande entre ter uma profissão e ter uma carreira. Se você quiser ter apenas uma profissão, é uma escolha sua, mas sabe que você vai sofrer muito mais e de forma diferente daqueles que escolheram ter uma carreira, que também tem lá os seus desafios. Os que estão aqui hoje é porque decidiram ter uma carreira, tá? Então veja o que é melhor para você. Tudo é muito difícil. Escolha só o difícil que vale a pena para você. Escolha alguma área que vocês tenham um extremo prazer em estar estudando, estar se qualificando, porque é por aí o segredo do sucesso, tá? Então, eu sempre digo que não existe área ruim. O que existe são profissionais ruins, profissionais que não se qualificam e querem denegrir uma profissão. A biomedicina não é área legal, não é uma profissão muito boa. A farmácia, a biologia, eu conheço
profissionais muito bem-sucedidos em todas as áreas e com esses profissionais que estão lutando aí, sobrevivendo apesar dos temporais. Então, você vai escolher o que você quer para sua vida. Então, não existe a diferença de ter uma profissão e ter uma carreira. Não existe área ruim, porque existem profissionais ruins. E assina embaixo sobre a questão que não é só uma amostra, é o paciente. Eu dei exemplo aqui do caso da minha mãe e eu digo isso para vocês também. Estudem para cuidar da mãe de alguém, que talvez você vai precisar cuidar da sua. É isso. Gente, muito obrigada. Chegamos ao fim. Quero agradecer a vocês. Muito obrigada de verdade por terem topado isso. Já falei que eu sonhei com isso. O nome veio de um sonho. Acordei de madrugada e pensei no sonho. Mas vou liberar vocês porque eu sei que vocês têm coisas pra fazer. E pra terminar, a lembrancinha. Que não podia ser diferente. Obrigado. Cadê a tradicional foto com a plaquinha? Tem que ter a foto com a plaquinha. Gente, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Olha, eu tenho também uma outra frase que eu acho muito interessante, que eu queria até que vocês anotassem se vocês estiverem assistindo esse podcast. Tudo na vida é passageiro, menos o motorista. Bom, obrigado.